Olá pessoal, tenham todos um bom dia, uma boa segunda-feira a todos, a todas, e que vocês tenham uma semana aí muito abençoada nesse feriado que se aproxima aí, né? Tente curtir um pouco também o feriado, né? Divirta-se um pouco, mas também dedique aí um tempo aí aos seus estudos. Colocar o plural em dia, para quem não colocou ele ainda, né? Não somente da minha disciplina, como das outras disciplinas também. É muito importante você ter esse controle seu aí também das suas atividades, ok? Bom, continuando aqui o nosso assunto sobre artrópodes, na última videoaula nossa, relativa às aulas 13 e 14, nós falávamos aí dos três principais grupos de artrópodes, ou as três principais classes, né? Três não, desculpa, duas, que seria a classe dos insetos e a classe dos aracnídeos, correto? Isso foi o que a gente viu na última videoaula. Na videoaula anterior, nós falamos aí sobre a questão dos aspectos gerais sobre artrópodes. E falamos também que três características se destacam quando se fala de artrópode. A primeira delas é o nome deles, artrópode, que significa articulação e pés ou patas. Então são indivíduos que possuem patas articuladas. Fiz aquela observação com vocês, que essas patas articuladas hoje são consideradas como apêndices também, não somente as patas. Então o correto é você entender que artrópodes são aqueles indivíduos que possuem apêndices articulados, correto? Falamos uma segunda característica, que eles possuem corpo segmentado ou metamerizado, então com divisão do corpo aí toda em metâmeros ou segmentos. E falamos uma característica que é muito importante para a artrópode, que é a presença de exoesqueleto. Relembrando comigo o que seria o exoesqueleto. Primeiro, o que é um esqueleto? Quando a gente pega para nós, seres humanos, um esqueleto ele vai dar para a gente duas funções básicas. Uma delas é a sustentação do seu corpo. Estou pegando nós, seres humanos. Se eu falo de esqueleto, nós temos aquilo que nós chamamos de endoesqueleto, então nosso esqueleto é interno e tem duas funções básicas. A primeira delas é a função de sustentação do seu corpo. Imagina você ficando ereto, reto, em pé. Quem te dá essa sustentação são dois componentes. Um deles que é o esqueleto e o outro que seria a musculatura. Mas no caso aqui vamos pegar o que eu quero para exemplificação, o osso, o esqueleto. Então esse esqueleto nosso serve para sustentar, correto? A segunda função do nosso esqueleto seria a questão de proteção. Aí você vai imaginar, por exemplo, os ossos do crânio e os ossos aqui que seriam os ossos da costela. Os ossos do crânio protegem o seu cérebro ou o seu encéfalo, tá? E os ossos da costela, os órgãos aqui dessa região, principalmente pulmão e coração. Entende o que é um esqueleto? O esqueleto é uma estrutura que o seu corpo possui, no nosso caso ela é interna, e tem essas duas funções. Aí quando você vai lá em organismos mais simples, aqueles lá, ó, minhoca, plateuminto, nemateuminto, não existe isso neles. Eu não tenho o esqueleto nesses animais. São animais de corpo mole, indivíduos que não têm equilíbrio de sustentação esquelética neles. Daí aquilo que eu falei para vocês em aulas passadas aí, essa questão de invertebrados, sem vértebras, que é um dos ossos principais dessa sustentação. Porém, quando a gente pega os artrópodes, eles possuem um ganho evolutivo que é a presença de uma estrutura de proteção e sustentação, só que essa estrutura de proteção e sustentação, ela aparece de forma externa neles. É como se fosse uma armadura lá do gladiador. O gladiador não tem armadura, né? De um, sei lá, daqueles caras lá do Rei Arthur. Tem aquela armadura externa deles. Tá? Essa armadura, no artrópode, é o que nós chamamos de exoesqueleto. É se você imaginasse um esqueleto externamente ao corpo do animal. Então, para fora do corpo do animal, eu tenho um esqueleto. Daí, exoesqueleto. Correto? Então, no caso de artrópodes, eles vão possuir esse exoesqueleto, essa estrutura de proteção externa ao corpo deles. Correto? E outra coisa,
No caso de artrópode, o componente ou a substância química que promove a formação do exoesqueleto é um polissacarídeo chamado de quitina. Correto? Então foi isso que a gente trabalhou com vocês até a última aula, que seria a aula de número 12, 13 e 14, né? Vou confirmar aqui. Tantão de foto, isso, 13 e 14. Ó, estamos aí quase finalizando essa apostila 5, né? E agora eu vou estar aí, ó, na página 370. Então, por gentileza, se você não está ainda com a sua apostila, dá uma pausadinha no vídeo aí, vai lá, corra lá, pega a apostila, traga ela e vamos acompanhar juntos aí, tá? Ficou faltando, então, faltando para a gente falar aqui as três últimas classes do grupo de artrópode, tá? Vai ser uma coisa mais rápida, tá? Não tem tanta informação aqui. A primeira delas seria a classe dos crustáceos, tá? Dentro da classe dos crustáceos, a gente vai encontrar ali lagostim, camarão, lagosta, siri, tá? E o único representante de ambiente terrestre, que é aquele famoso tatu bolinha, ou tatuzinho de jardim. Aquele que você encosta nele, ele enrola e vira uma bolinha. Não é aquele compridinho, não. É um pequenininho, mais ou menos assim, desse tamanho, ó. Quando você encosta nele, ele enrola e forma uma bolinha, o que a gente chama de tatuzinho de jardim. Ele aí, nesse caso aí, seria um representante crustáceo de ambiente terrestre, tá? Seguindo aqueles critérios que a gente falou da classe dos insetos e da classe dos aracnídeos, eu poderia falar que crustáceo, a divisão corporal deles, leva em consideração o soldar da cabeça com o tórax, formando uma estrutura chamada de cefalotórax. Então, nesse caso aqui, eles seguem o padrão dos aracnídeos. Eu não tenho cabeça e tórax, eu vou ter uma estrutura que une os dois. Cefalotórax, que vai estar unindo cabeça e tórax. Aqui, então, em crustáceo também eu tenho isso. Então, eu tenho cefalotórax e abdômen, tá? Quanto à quantidade de patas, aqui alguns autores colocam eles como decápodes, ou seja, 5 pares de patas. Só que na realidade eles podem ter muito mais do que somente 5 pares de patas. Então geralmente a gente fala que eles possuem várias patas. Então pensando que pelo menos mais de 4 pares eles vão possuir. Que é no caso lá de aracnídeo, né? Aracnídeo tem 8 patas. Então pelo menos 10 patas eles possuem. Tá? E vai ser, posso ter mais? Pode ter 12, 20, tá? Depende do crustáceo que a gente estiver falando, correto? Uma outra característica interessante para o grupo. Quando a gente pega inseto, nós falamos que eles possuem um par de antenas. A aranha não possui antena. E nesse caso aqui de crustáceo, eles são indivíduos que possuem 2 pares de antenas. Então, questãozinha de marcar sempre coloca isso. Coloca assim, no grupo dos artrópodes, qual aquela classe que apresenta 2 pares de antena? Aí você vai direto lá em crustáceo. Tá? Porque se eu pegar inseto, quilópode e diplópode, esses 3 grupos têm um par de antena. Aracnídeo não tem antena. Aí crustáceo sobrou, né? Que é para inteirar a quinta classe, sobrou crustáceo e eles possuem 2 pares de antenas. Ok? Não possuem quelíceras, não possuem pedipalpos, possuem aparelho mandibular, próprio para eles aí para alimentar. Né? Geralmente são indivíduos aquáticos marinhos, as grandes espécies você vai encontrar em ambiente marinho, mas nada impede de você encontrar, por exemplo, crustáceo, igual eu falei, em ambiente terrestre, no caso do tatuzinho de jardim, e em ambiente aquático do cícula, de água doce, quando você fala de alguns lagostins, tá? Você encontra eles aí em ambiente aquático de água doce, ou seja, dos cículas, correto? De crustáceo seria isso. As outras 2 classes, que seriam as classes de quilópode e diplópode, antigamente eram colocadas como miriápodes, ou seja, indivíduos com 1000 pés, com 1000 pés, correto? Nesse caso aqui, para uma melhor explicação, para uma melhor didática, foi sugerido pela comunidade científica que pegasse esses miriápodes, né, e separasse, aonde criou então a classe dos quilópodes e a classe dos diplópodes. No caso da classe dos quilópodes, ou seja, quílios, onde eu vou ter indivíduos com 1000 pés, eu estaria falando da centopeia,
que no caso aqui, o nome correto, lacraia, tá? Não confunda com aquela lacrainha, que o pessoal chama de lacrainha, ou falsa lacraia, que é um bichinho desse tamanho, que tem uma bifurcação lá atrás, também chamada de tesourinha, que dá muito em móveis mais antigos, guarda-roupa antigo. Essa lacrainha que é pequenininha, ou seja, falsa lacrainha, ela é um inseto, ela não é um quilópode. O quilópode lacraia mesmo é um bichinho que dá mais ou menos uns 10 centímetros, então ela é maiorzinha, tá? Então a lacraia em si, que é um quilópode, ela tá no grupo, desculpa, ela tá então nesse grupo do quilópodes e ela tem algumas características interessantes. A primeira delas é que ela possui o corpo todo segmentado, em cada segmento deles existe um par de patas. Então aqui é comum você falar que a lacraia ou o quilópode tem a cabeça e tem o tronco. Aí nesse tronco, em cada segmento corporal do tronco desse artrópode, vem inserido ali um par de patas, correto? Então, ó, a lacraia, que é um quilópode, tem o corpo dividido em cabeça e tronco. Nessa cabeça eu encontro um par de antena e a partir do segundo segmento corporal eu vou ter um par de patas por segmento. Daí a definição de miriápodes. Uma outra coisa interessante é que no aparelho mandibular da lacraia existe uma estrutura chamada de forcípula. Daí está o problemazinho da lacraia. Ela pode causar alguns acidentes peçonhentos com o ser humano. Ela pode injetar veneno. Não chega a ser letal, mas provoca uma dor intensa. Tá? Dependendo do grupo de risco também pode ser até letal, mas para uma pessoa adulta não vai ter tanta alarde quanto a isso, mas vai doer pra caramba isso daí, tá? Então ela tem essa forcípula que não é uma quelícera, quelícera tá lá nas aranhas. Aqui então eu vou ter uma forcípula. Essa forcípula então permite que a lacraia inocule o seu veneno como ato de defesa, tá? Então esse daí seria o grupo dos quilópodes. E para finalizar, né, o grupo dos diplópodes. O grupo do diplópodes segue mais ou menos o padrão dos quilópodes. Eu vou ter uma cabeça, vou ter um tronco, onde as patas são inseridas. Diferenças básicas. No caso de quilópode, na cabeça a antena geralmente ela é grande. Ela não vai ser uma antena pequenininha. Mas quando você pega um diplópode, que no caso é o piolho de cobra, você vai ter uma antena, só que é uma antena menorzinha, pequena. E o aspecto que mais diferencia um diplópode de um quilópode vem da palavrinha diplópode. Nesse caso, lá na lacraia, eu falei para vocês agora há pouco que em cada segmento eu tenho um par de patas. No caso do diplópode, eu vou ter 2 pares de patas por segmento. Correto? Uma outra coisa interessante, quilópode, no caso da lacraia, representa pra gente organismos que são carnívoros. Então caçadores, vai pegar, ele é um predador, ele vai procurar sua presa, matar, pode ser um inseto, por exemplo, e comer aquilo. No caso do diplópode, que é o piolho de cobra, eu vou ter ali alimentação herbívora, eu vou ter um indivíduo que é herbívoro, correto? Com isso, então, a gente encerra aí as classes de artrópodes. Então falamos então, ó, na aula passada, na última vídeo aula, aracnídeos e insetos, essas 3 classes que são mais simples, né? Crustáceo, quilópode e diplópode, certo? Comentamos também, deixa eu passar aqui para o final aqui, e vou só para fechar aqui mesmo a matéria, nós temos a importância e a questão dos artrópodes, né? Na agricultura, eu posso ter agentes polinizadores ou pragas, tá? Tô indo lá no último slide que eu mandei para vocês aí. Os cupins, por exemplo, que são insetos, destroem madeira, né? Daí móveis, por exemplo, né? Vetores de doença, lembra do Aedes aegypti aí, por exemplo, quanto a dengue, zika. Acidentes peçonhentos, escorpiões, aranhas, agora lacraia, né? Econômica, abelha produzindo mel, tá? Bicho da seda, que também é um inseto, que quando ele faz o seu casulo, foi o que eu comentei na última aula, forma aquele casulinho, daquele casulinho tiram-se os fios que podem formar tecidos, ok? Com isso, então, a gente termina aí as aulas que foram das aulas 11, né? Isso.
das aulas 11 à aula 14. Tinha marcado com vocês aí para atividade de plural até a aula 12, né? Então agora eu já deixo aí para vocês marcado. Vocês terão aí o feriado, tá? Nesse feriado eu peço gentilmente para quem ainda, né, já falei até lá atrás, né, para pôr o plural em dia aí, por gentileza. E já fica marcado para essa semana as aulas 13 e 14, correto? Enquanto o plural. Vamos fazer as atividades em classe? Se você quiser fazer primeiro, dá uma pausadinha no vídeo, correto? Faça, que são poucas, são só 3 questões. Faça elas aí rapidinho, depois despausa o vídeo e vê as respostas que eu vou te passar agora aí, tá? Primeira questão, vou estar lendo aqui, tá? Ó, vamos acompanhando comigo então na leitura do exercício. Eu estou na apostila 5, novamente, para quem ainda não pegou a apostila, corre lá e pega, na página 371, ok? Tá assim, ó. No filoartrópoda, destacam-se três principais grupos, os crustáceos, os aracnídeos e os insetos. As principais características consideradas para essa divisão são a organização corporal, que eu já falei para vocês, número de apêndices locomotores, no caso aqui as patas principalmente, né? A presença e o número de antenas mostrados no quadro abaixo. Aí ele vai te pedir aqui, ó, para completar o 1, 2 e 3. Organização corporal de crustáceo, cefalotórax. Então aí você já fica com a letra C, com a letra D e com a letra E. Já exclui letra A e letra B. Passa para a segunda, ó. Número de apêndices locomotores, aracnídeos. Ou você fala 4 pares, ou você fala 8 patas. Nesse caso aqui, tá 4 pares. Então você já fica com a letra D ou letra E. Porque a letra C, 3 patas, seria, por exemplo, um inseto. Número de antenas, insetos, 1 par de antenas. Então aí você vai ter que ficar a número 1 com a letra D, ok? Bom, a outra questão é para você falar quem é quem aqui, né? Ó, não vou ler aqui o enunciado da questão não, mas já vou direto lá. Ó. Você tem 5 animais, animal A, B, C e D. Aquele animal que tem, ó, cabeça e tronco e 1 par de patas por segmento é quem? Tem que ser um quilópode. Nesse caso aqui tá xilópoda, que também é uma outra interpretação, interpretação de leitura, tá? De nomenclatura, desculpe. Então, nesse caso, o animal A tem que ser um xilópoda, ou seja, um quilópoda, correto? Então, você já ficou aqui com a letra B ou a letra C. Animal B, ó, tem cefalotórax e abdômen, ou prossoma e apistossoma, que são definições, nomenclaturas, nomes diferentes para dar a mesma interpretação, nomes diferentes para a mesma estrutura, tá? Aqui bastaria você saber cefalotórax e abdômen. E tem 4 pares de pata, você tem que ir em quem aqui? Quem que é o único que tem 4 pares de patas? Os aracnídeos. Então aqui você já ficou na letra C, né? Ó, quilópoda aracnida. Olhando as outras, ó, letra C, cabeça, tórax e abdômen. 3 pares de pata, tem que ser um inseto. Depois, letra D, cabeça e tronco, dois segmentos por tronco, né? Por segmento ali. Você vai ter aqui quem? Os diplópodes. Então, a número 2 você fica com a letra C. Então, ó, número 1, letra D. Número 2, letra C. Correto? Bom, aí vem agora, para finalizar, a aranha marrom é pequena e seu veneno pode provocar anemia e até levar o indivíduo à morte. Aqui em aranha, quanto menor, maior o problema. Tá? Posso ver se eu consigo mandar aqui umas fotos de umas aranhas que eu tenho. Não e que eu tenho aqui em casa. Eu tenho as fotos delas aqui. As pequenininhas são as mais venenosas. Quando você pega a aranha aí de 20 centímetros, 25 centímetros, elas provocam dor na sua picada, mas não são letais, igual, por exemplo, a aranha marrom, né, que está aqui, né, que tem 3 centímetros, 4 centímetros, pequenininha. Ó, o tratamento deve ser feito com soro antiloxêmico, uma solução de anticorpos específicas contra o veneno desta aranha. Joia. Na cabeça da aranha,
Há um primeiro par de apêndice, as quelíceras. Na quelícera você tem as presas, que são duas agulhinhas por onde a aranha injeta seu veneno, tá? Já vem falando, né? Por meio das quais a aranha injeta o veneno na presa. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna acima. Seriam as quelíceras, correto? Beleza? Aguilhão você vai encontrar em escorpião, então não é o caso. Pedipalpos não tem essa função de inocular veneno. Fiandeiras, que aparecem nas aranhas, como o próprio nome diz, é para a aranha poder fazer o seu fio e construir sua teia, tá? Que elas não têm aqui nesse caso, e que seria aqui no caso as quelíceras, ok? Videozinho ficou um pouco extenso, mas que aí agora eu tô resolvendo essas questões com vocês, tá? A princípio não era para ficar tão extenso, mas para a gente finalizar esse em classe aí, ficar a sua apostila certinha, bonitinha, completinha, tá? Então ficou, ó, D, C e letra E, correto? Então finalizamos aí as aulas 13 e 14, que referem-se aí à questão dos artrópodes, suas classes, beleza? Façam as atividades aí propostas na tarefa mínima, tá? Então, realize a tarefa mínima das aulas 13 e 14, tá? Novamente, bom feriado a todos, divirtam-se um pouco, tá? O que der para fazer aí para dar uma divertida é foda, hein? Para dar uma divertida, tá? Correto? A cabeça já tá ficando fraca. Mas não deixem de estudar. Aquele grande abraço e nós nos encontramos aí na próxima segunda-feira. Até mais.